Olá, galera. Vamos falar sobre propriedade das potências. Duas propriedades especiais que aparecem. A primeira é quando acontece esse tipo de situação aqui. 3 elevado a menos 2, que são as chamadas potências com expoentes negativos. Como que funciona uma potência de expoente negativo? Quando a potência é positiva, por exemplo, 3 ao quadrado, a gente sabe que o expoente ele expõe a base 3, que é o 3, duas vezes. Então, eu vou repetir a base duas vezes. Aí eu multiplico. 3 vezes 3, 9. E quando o expoente é negativo? Como que funciona? Olha, para a gente entender esse exemplo, eu vou fazer um outro exemplo aqui, relembrando uma outra propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Então, vamos supor que eu tenha 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 6. Como que funciona isso? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Dividido pelo 3, 6 vezes. Aí nós vimos que divide, vai dar 1, 1 de cima por 1 de baixo dá 1, de cima por 1 de baixo dá 1, de cima por 1 de baixo dá 1. Conclusão, em cima sobrou apenas 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E embaixo sobraram esses dois números 3, que é 3 ao quadrado. Aí, relembrando então essa propriedade, divisão de potências de mesma base, a gente vai fazer o quê? Repete a base e subtrai os expoentes, sempre o de cima pelo de baixo. 4 menos 6. 4 menos 6, menos 2. Isso então quer dizer que fazer deste jeito ou fazer desse jeito, o resultado é o mesmo. Mas espera aí. Aqui deu uma potência no denominador de uma fração. E aqui deu uma potência expoente negativo. Isso quer dizer que esses dois resultados são iguais, é a mesma coisa. Então, espera aí. De uma maneira bem prática, então o que seria uma potência de expoente negativo? A potência de expoente negativo, ela na verdade é uma potência que ela está no seu lugar indevido. Isso quer dizer que, como se aqui embaixo eu tenho um denominador 1 e ela está no lugar que ela não deveria estar, que é o numerador. Então, como que eu faço? Toda vez que o expoente é negativo, é só eu trocar ele de lugar. Se ela estiver negativa no numerador, eu jogo ela para o denominador e o expoente volta a ser positivo. Então, é como se eu pegasse simplesmente essa potência de expoente negativo e jogasse ela aqui para baixo, mas como uma multa, eu tiro esse expoente, ele vira de negativo para positivo. E aqui, como não tem ninguém, eu completo com 1 para manter a minha fração. Ok? Então, olha um outro exemplo para a gente poder entender como que funciona essa potência de expoente negativo. Se eu tenho 1 sobre 2 elevado a 3 assim, essa potência ela está no denominador. Se eu quiser jogar ela para o numerador, que é a parte de cima da fração, eu vou ter que pegar ela e o expoente dela aqui não é positivo, como não tem nada, então ela vai para cima negativo, que vai dar 2 elevado a menos 3, porque multiplicar qualquer número por 1 dá o próprio número. Então, simplesmente o expoente negativo diz que ela está no lugar. Se ela estiver no numerador e você jogar para o denominador, ela troca o sinal desse expoente. Simples assim. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 3 dividido por 3 elevado a menos 4, se eu quiser fazer com que esses dois expoentes fiquem positivos, é só eu jogar esse daqui que está embaixo para cima e esse que está em cima jogar para baixo. Pronto, resolvido. Agora, eu posso, em algumas situações, manter isso, né? Então, por exemplo, 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6, eu posso fazer isso antes de fazer aquela propriedade. Eu vou repetir o 2 elevado a 4, e essa potência eu vou jogá-la para o numerador. 2 elevado a menos 6, já que ela é positiva. E aplico a regrinha, multiplicar potência de mesma base, repete a base e faz o que com os expoentes? A gente soma. 4 somar com menos 6 é menos 6. Por quê? 4 mais
menos 6. Multiplicar sinais diferentes dá sempre menos. Então, vai ficar 4 menos 6, menos 2. Que é a mesma coisa que eu fizesse aqui. Repete a base e faz 4 menos 6, 2 elevado a menos 2. O resultado é o mesmo. Então, o expoente negativo, ele diz apenas onde ele está. Se você quiser trocar ele do numerador para o denominador, ele apenas troca o sinal. Simples assim. Ok? A outra propriedade da potência que a gente tem que trabalhar é a potência onde o expoente é uma fração. E o detalhe é o seguinte, toda fração, na verdade, ela é fruto de uma raiz. Então, nós vamos transformar toda fração, todo expoente que é uma fração, na verdade, ele é uma raiz, em que o numerador é o expoente aqui do radicando e esse denominador é o índice da raiz. Então, aqui é o 3. A base do radicando aqui é a base da nossa potência. Um exemplo fácil para a gente entender como que isso funciona é o seguinte. 9 elevado a meio. Raiz, o 2 é o índice, então quem está embaixo fica aqui fora e quem está em cima fica aqui dentro. E o 9. E nós já vimos que toda potência em que o expoente é 1, o resultado é ela mesma. E quando tem o 2, não é necessário aparecer. E qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Então, essa daqui é uma propriedade. Então, quando aparecer, por exemplo, raiz sexta de 2 elevado a 2, isso eu posso transformar numa potência em que o expoente é uma fração, o 2. Aí vai funcionar da seguinte maneira. O índice ele empurra esse expoente do radicando para cima. Então, vai ficar assim, ó, 2 sextos. Então, o denominador é o índice, o numerador é o expoente do radicando. Ah, peraí, interessante que aqui, esse 2 e o 6 é uma fração e dá para simplificar. Simplificar fração é fazer com que a fração fique menor. No caso, é dividir. Dividir pelo mesmo número para manter essa fração equivalente. Então, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Que é a mesma coisa que esse 3 como índice e esse 1 aqui dentro. Detalhe, raiz cúbica de 2. O detalhe é que eu posso fazer essa simplificação entre o expoente e o índice, assim como eu fiz aqui. Então, se eu quiser fazer de uma maneira mais rápida, eu posso fazer raiz de 2 ao quadrado, eu posso já simplificar esse por 2 e esse por 2, porque essa relação em forma de fração. Raiz, 6 por 2, 3, 2 por 2, 1. Quando não tem nada no expoente, eu já sei que é 1. Então, é raiz cúbica de 2. Ok? Quando não tem nenhum expoente aqui. Ok? Beleza? Essas são as duas propriedades, então, importantes que a gente tem que ver. Potência de expoente negativo e potência em que o expoente é uma fração. Ok?